Bom dia, meu nome é José Pedro e eu, Bianca, Daniel, Tiago, Luiz e Thalita ficamos com o tema do álcool e nós vamos falar sobre os impactos alcoólicos na gestação. O consumo de álcool é um hábito constante na vida das mulheres em idade reprodutiva. Isso porque a sociedade moderna, as mulheres ocupam de forma progressiva o mercado de trabalho, o que modifica, consequentemente, o seu papel social. A maioria das mulheres diminui a quantidade de bebida alcoólica durante a gestação, principalmente ao saber que está grávida. Em estudos, constatou-se que 44% bebiam pelo menos um drink por dia antes da gestação, sendo que esse mesmo índice reduz para 37% durante o primeiro mês de gestação, 21% durante o segundo mês e 14% ao final do terceiro mês de gestação. E as mulheres que mantiveram o consumo de bebidas alcoólicas, em uma média de um drink por dia, até o terceiro trimestre representavam apenas 5%. Esses índices são significativos na medida que o primeiro trimestre de gestação se caracteriza pela formação de estruturas do feto, como por exemplo o desenvolvimento do tubo neural, em que esse processo pode ser afetado. A teratogenia do álcool está amplamente comprovada na literatura em diversos estudos. A placenta nas mulheres grávidas é totalmente permeável à passagem do álcool para o feto, ocasionando uma alcoolemia fetal similar à da mãe. O etanol, por metabolização do fígado do feto, transforma-se em um aldeído acético, o qual inibe o crescimento e a migração neural, resultando a microcefalia e entre outras alterações. No primeiro trimestre de gestação, ocorre o risco de malformações e dimorfismos faciais. No segundo, há um aumento na incidência de abortos espontâneos. E no terceiro trimestre, ocorre lesão de outros tecidos no sistema nervoso, como do cerebelo, do hipocampo e do córtex frontal. Além de ocasionar retardo do crescimento da infrauterino e comprometer o parto, com o aumento do índice de infecções, descolamento prematuro da placenta, hipertonia uterina e trabalho de parto prematuro e presença de mecônio no líquido amniótico, o que indica um sofrimento fetal. Já é constatado que o efeito do álcool em recém-nascidos é manifestado através da síndrome fetal alcoólica, que afeta 33% das crianças nascidas de mães que consumiam álcool em mais de 150 gramas por dia em média. E essa síndrome é caracterizada por retardo no crescimento intrauterino, alterações na coordenação motora, anomalias articulares, malformações cardíacas e redução da capacidade intelectual. Além disso, filhos de mulheres que consumiram moderadamente bebida alcoólica podem apresentar agitação, deficiência de sucção durante o aleitamento, irritabilidade, sudorese e padrões anormais de sono, caracterizando um quadro de síndrome da abstinência. Dando continuidade, vamos falar um pouco sobre a síndrome alcoólica fetal, a SAF. Essa síndrome ocorre quando a mulher ingere álcool no período gestacional, sendo a mesma considerada o transtorno mais grave do espectro das desordens fetais alcoólicas. Ela pode gerar alterações físicas e neurológicas que vão comprometer todo o crescimento e desenvolvimento da criança. Acredita-se que sua prevalência seja em torno de 1 a 2 casos para cada 1.000 nascidos vivos. Então, dentro dessa perspectiva, estima-se que no Brasil tenhamos por ano cerca de 1.500 a 3.000 casos. Em relação ao quadro clínico, para se fechar o diagnóstico da SAF, é necessária a presença de achados em 3 categorias. A primeira delas são as alterações faciais, que a gente pode ver aqui na imagem ao lado. A segunda é a restrição de crescimento, tanto intrauterino quanto pós-natal. O crescimento intrauterino ele vai ser acompanhado através de ultrassonografias ao longo da gestação e o desenvolvimento pós-natal nas consultas de puericultura, onde vai avaliar a criança para ver quais foram as alterações físicas mais evidentes. E a terceira e última seriam as alterações a nível do sistema nervoso central, que também vão ser acompanhadas ao longo do desenvolvimento da criança, dentro das consultas de puericultura, onde vai se ver toda a parte do desenvolvimento neuropsicomotor da criança. E, consequentemente, se elencar quais foram as características mais graves, as mais leves e as moderadas. Dentre vários fatores que influenciam os danos do álcool tanto no feto quanto na mãe, é importante analisar a influência da genética sobre eles, porque é através da genética que vai ser analisado a biotransformação do álcool, ou seja, a forma, o destino como o álcool vai se dar no corpo, no organismo da mulher. Às vezes podendo chegar até em casos de gerar fatores teratogênicos ou apenas ser algo não tão maléfico. E esse controle metabólico, ele vai sofrer influência das enzimas ADH e CYP2E1 para transformar o etanol em acetaldeído, e do acetaldeído para o acetato vai ser transformado pelo ALDH, certo? E
A inibição desse ADH, ele vai prejudicar o etanol, ou seja, quando há a inibição de alguns ADH, dependendo do organismo da pessoa, vai ser desenvolvidos fatores teratogênicos. E existem 7 tipos de ADH que vão controlar esse metabolismo do álcool, ou seja, uma variedade, uma possibilidade muito grande. E além disso, é importante frisar que esse ADH ele é responsável pela conversão do retinol em retinaldeído, que isso é uma etapa fundamental para a formação do ácido retinóico, que vai ajudar as vias moleculares que coordenam o desenvolvimento do segmento encefálico do embrião. E além disso, quanto mais a pessoa toma o álcool, mais vai gerar, através da enzima CYP2E1, uma tolerância sobre ele. O álcool, quando ingerido pela gestante, atravessa a barreira placentária e faz com que o feto receba as mesmas concentrações da substância que a futura mãe. Porém, a exposição fetal é maior, devido ao fato de que o metabolismo e a eliminação são mais lentos, fazendo com que o líquido amniótico permaneça impregnado de álcool não modificado em acetaldeído. Essa situação é ocasionada pela ausência de enzimas em quantidade necessária para a degradação de tais substâncias. Entre as complicações pré-natais provocadas pelo consumo de álcool, identificam-se anomalias físicas e dimorfismo no primeiro trimestre, aumento de 2 a 4 vezes na incidência do aborto espontâneo no segundo trimestre, fatores comprometedores durante o parto, como risco de infecções, deslocamento prematuro de placenta, hipotonia uterina, trabalho de parto prematuro e líquido amniótico meconial. Dentre as consequências decorrentes do uso de álcool por gestantes, a mais conhecida é a síndrome alcoólica fetal, caracterizada por baixo peso ao nascer, hipotonia, incoordenação, irritabilidade, retardo do desenvolvimento, anormalidades craniofaciais e cardiovasculares, retardo mental leve e moderado, hiperatividade e baixo rendimento escolar. Vamos falar agora sobre os diagnósticos. Os efeitos do álcool no feto apresentam alguns padrões típicos que auxiliam no diagnóstico. Primeiro, são alterações faciais, como o filtro nasal liso, que é essa depressão no lábio superior, borda vermelha do lábio superior reduzida, como demonstra muito bem na imagem ao lado no número 5, e fissura palpebral pequena, menor que 10 percentil. Segundo, são as restrições de crescimento, pré e ou pós-natal, do peso e ou do comprimento, ajustado para idade, sexo e tempo gestacional. E terceiro, são anormalidades no sistema nervoso central, seja ela estrutural ou funcional. As estruturais são o perímetro cefálico menor que 10 percentil e anormalidades na imagem cerebral. As funcionais são os déficits cognitivos ou intelectual, déficit funcional em executar tarefas, retardo em funções motoras, problemas com atenção, hiperatividade e problemas de memória. Porém, mesmo com essas manifestações clínicas, a não ser para a síndrome alcoólica fetal, não existe evidências científicas suficientes que definam bem os critérios de diagnósticos para qualquer condição relacionada ao álcool durante o pré-natal, porque eles apresentam uma grande complexidade, variações expressivas e diferentes níveis de exposição ao álcool. Então, se tem essas 3 características, sim, é um diagnóstico preciso. Se não, é preciso um estudo maior, um aprofundamento maior. Por isso, tem que ter mais pesquisas para um encaminhamento melhor de um tratamento. Triagem, intervenção breve e encaminhamento para o tratamento é uma prática baseada em evidências usada para identificar, reduzir e prevenir o uso problemático, abuso e dependência do álcool. Triagem, na qual um profissional de saúde avalia os pacientes quanto a comportamentos de risco para o uso da substância. Intervenções breves, mostrando comportamentos arriscados de uso da substância, tais como comprometimento cognitivo, comportamental, social e emocional, dificuldades de aprendizado, problemas de memória, atrasos na linguagem e até transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Além disso, essas intervenções devem se efetivar no âmbito governamental, educacional, parental, das equipes de saúde, abrangendo ainda treinamento dos afetados.
O uso de fármacos da classe dos benzodiazepínicos, hipnóticos sedativos e anticonvulsivantes devem ser evitados tanto durante a gestação quanto o período de amamentação por seus efeitos teratogênicos no feto e lactente. A exemplo disso, tem-se a talidomida, fármaco que possui 2 isômeros ópticos, sendo que um atua como sedativo e o outro causa deformações em fetos, afetando principalmente o desenvolvimento normal dos braços e pernas do bebê, como ilustra a imagem ao lado. Diante do exposto, é necessário buscar formas de alternativas de tratamento farmacológico e, aparentemente, os inibidores seletivos de recaptação da serotonina são drogas eficazes, com relação a risco-benefício aceitável, por ter baixo potencial teratogênico. Em um estudo populacional com 1.782 mulheres alcoólatras que fizeram uso desses medicamentos durante a gravidez, não houve maior risco de malformações, parto prematuro ou baixo peso ao nascimento nos fetos expostos em qualquer trimestre da gestação.